Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito desse assunto, mas no primeiro momento, importantíssimo que cada um faça a sua parte, siga as recomendações e tudo mais, para que esse problema que a gente está enfrentando tenha o menor impacto possível, ok? Então sigam as orientações, tá? Me incomoda muito as pessoas utilizarem números astronômicos sem o menor fundamento, para, digamos, gerar pânico em quem tem pouco entendimento, tá ok? Então, por mais que se diga, pô, são vidas e você está falando de números, tá? Números não são importantes, tá? Números são sim importantíssimos, tá? São com base em números que, no primeiro momento, são as únicas informações que se tem, que se começam a tomar as primeiras precauções, as primeiras atitudes. Quais são as possibilidades, o que eu preciso para que, se aconteça dessa pior projeção se acontecer, eu estou preparado para isso, tá? Então, números são importantes sim, tá? São com base em números que serão tomados atitudes referentes à contenção ou para que se tenha o menor impacto possível. São com bases em números, em estatísticas, que se determina, por exemplo, quem é a classe mais vulnerável, quem está sendo atingido, qual é o percentual que está sendo atingido, o que a gente precisa se preparar, o que a gente precisa ter, ok? Então, fazendo aqui, eu vou dar um exemplo bem simples, que quando se trabalha com números muito grandes, projeções e tudo mais, se trabalha com porcentagem. Então, quando, por exemplo, diz assim, uma pessoa tinha R$ 100, ela perdeu 50. Ela perdeu 50% do que ela tinha. Uma pessoa tinha R$ 10 e perdeu 5. Ela perdeu 50% do que ela tinha. Então, nesse caso, tá, as condições se equivalem, tá? Em ambos os casos, se perdeu metade do que se tinha, por mais que um represente R$ 50 e por mais que o outro represente apenas R$ 5, tá? Em questão de porcentagem do comparativo referente ao total, eles se equivalem, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui algumas projeções, tá? Com base em números que se tem até o momento. Não é número que está sendo inventado, é número que tem aí que vocês podem procurar. Tá? Então, o que está se fazendo muito é querendo comparar a situação da Itália com o Brasil. Tá? Itália com o Brasil. Tá? Então, vamos comparar essas duas populações. Ok? Primeiro fator, população. Tá? Entenda que o Brasil tem 209 milhões de habitantes contra 60 milhões de habitantes na Itália. Beleza? O que isso significa? Significa que no Brasil a gente tem 3 vezes e meia mais pessoas. Então, para que se diga de maneira equivalente que está acontecendo a mesma coisa, para cada 100 casos registrados na Itália, para dizer que no Brasil está a mesma situação, aqui precisaria ser registrado 350. Tá? Então, num efeito comparativo, é isso que deve ser feito, já que aqui a gente tem 3 vezes e meia mais pessoas. Beleza? Então, agora vamos ver em números o que se tem até o momento. Tá? O que se tem até o momento. Beleza? Então, na Itália, até o momento, foram registrados aproximadamente 47 mil casos, com 4.032 mortes confirmadas relacionadas ao coronavírus. Então, esse índice que se chega aqui, isso daqui é considerado, neste caso, que seria a taxa de mortalidade, que é um valor muito alto nesse caso, tá? Muito alto mesmo, muito preocupante, tá? 8,5%, tá? 8,5%. Quer dizer que de cada 100 pessoas,
8 irão morrer, tá? São 8,5, então no caso de 200 pessoas seria 17, tá? Então esse seria o índice de mortalidade, tá? Beleza? 8,5%. O que se tem no Brasil até o momento? Até o momento, tá? Ainda não chegou no que seria ali o que o pessoal diz o ápice, tá? Agora que começou a se intensificar mais o que seria a realização de testes para que se confirme se tem ou não, se é ou não, tá? Mas até o momento, tá? O que se tem são 904 casos confirmados com 11 óbitos, tá? Então, a taxa de mortalidade até o momento, é de 1,21%, um pouco mais de 1%. Então, de cada 100 pessoas, mais ou menos, uma pessoa pode vir a óbito, tá ok? Contra as 8 da Itália, beleza? Então, isso é o que se tem. Agora, vamos fazer aqui o que seria a pior projeção possível se, de fato, se fosse equivalente com a situação da Itália, beleza? Então, para que isso aconteça, precisa saber o quanto o número de pessoas que contraíram o vírus representa da população, tá? O quanto esse número representa da população. Então, no caso da Itália, que tem 60 milhões de habitantes, e 47 mil até o momento contraíram o coronavírus, temos um percentual da população, tá? Percentual da população infectada de 0,0783, ou seja, menos de 1%, tá? Agora vamos aplicar esse mesmo fator de porcentagem no Brasil. Isso vai dar para a gente o que seria a pior projeção se acontecer de se repetir a mesma situação da Itália, tá? Se for equivalente. Então, se a gente colocasse 0,0783 aqui, ó, chegaria a 163 mil casos, tá? 163.647. Isso é uma probabilidade. Agora, com base nisso, tá, se aplica o que seria o fator de mortalidade, tá, para se fazer uma projeção ou uma probabilidade de o que pode ser ou o que pode acontecer na pior da situação se repetir aqui esse mesmo padrão. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, 163.647. Beleza? Então, na verdade tem que pôr aqui em cima. 647, tá? E aplicar o fator da Itália. Esse é o fator de mortalidade da Itália, tá? Para que se faça uma pior projeção possível se isso de fato acontecer aqui. Se isso acontecer aqui, seguir os mesmos padrões do que aconteceu na Itália, pode acontecer de que aconteçam cerca de 14 mil óbitos, tá? Só que se a gente aplica o que a gente tem no momento, tá, como dado estatístico, no Brasil, por enquanto, temos 1,2%, tá ok? Então, pode chegar a aproximadamente 2 mil com base no que temos ao momento, tá? Não se atingiu o ápice e tudo mais, mas isso são probabilidades, beleza? Probabilidades. Então, se trabalha em cima disso, tá? Então, esses são fatores com base no que se tem até o momento, tá? Diferentemente do que estão divulgando aí, algo em torno de 500 mil casos, tá? Fazendo a comparação com a Itália. Mesmo que faça
pior projeção possível comparado com a Itália, tá? Levando em consideração os fatores que tem que ser levado, esse número vai chegar a menos de 170 mil casos. Tá? Isso é a pior projeção se for equivalente à Itália. Só que tem mais fatores aqui que também são desconsiderados e que precisa ser levado em conta. Beleza? Existe também a classificação de qual a faixa etária mais atingida por isso. Tá? E tem um outro fator ainda que as pessoas estão, digamos assim, não se vê mencionar nisso. Cara, lá na Itália em si, Europa, esses países que estão apresentando muitos casos, eles estão, tipo assim, quem não está no inverno está acabando de sair do inverno, tá? O inverno é uma condição propícia a associação de doenças respiratórias, ou seja, nesse período a vulnerabilidade de qualquer uma das pessoas, tá? A pessoa fica mais vulnerável a contrair uma gripe comum e tudo mais. O corpo em si, ele fica num estado, digamos assim, um pouco mais vulnerável que no frio, tá? Então é mais fácil você contrair uma gripe no frio do que você contrair uma gripe no calor, tá? Então se a gente pega também e considera que, acho que praticamente até o momento que se tem de estatística é que 98% mais ou menos dessas pessoas são consideradas idosas, tá? Esses casos confirmados são idosos, tá ok? Então a gente precisa considerar agora também, vamos considerar que todos esses óbitos sejam de pessoas idosas. Existe um percentual ali de 1% que não está relacionado com idosos, tá ok? Mas se a gente pega a população da Itália, tá? População da Itália, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. 60 milhões, vou colocar aqui em cima. $60 milhões, 22% da população é idosa, ok? Então aqui, ó, temos 13 milhões e 200 mil pessoas idosas na Itália, beleza? Então você coloca esse número aqui, ó, 13 milhões e 200 mil, tá? Agora, vamos dizer que na pior das hipóteses, todos estejam associados com essa faixa etária, beleza? Então esses 4.032 casos aqui, ó, isso representa que a taxa de mortalidade atingiu 0,0305 da população idosa, tá ok? Vamos colocar esse número aqui para o Brasil? Então, no Brasil, estima-se que aqui tem 209 milhões de habitantes, 209 milhões de habitantes, e 15% da população brasileira ou se enquadra nessa questão da faixa etária de idosos, tá? 31 milhões 350 mil, beleza? Então a gente pega esse 31 milhões, aqui, 31 milhões 350 mil, tá? E vai aplicar o mesmo fator que está acontecendo, que seria na Itália, 0,03054, beleza? Então, se acontecesse a mesma situação referente a essa faixa etária aqui no Brasil, tá? Levando em considerações o que aconteceu na Itália, o número de óbitos pode chegar a até 9.500 mil entre essas pessoas com essa faixa de idade, tá ok? Só que vale lembrar que até o momento, a taxa
de mortalidade do Brasil é cerca de 7 vezes menor, tá? 7 vezes menor. Então, se a gente pegasse aqui também, deixa eu pegar aqui a calculadora. Pegar a calculadora e fazer esse número aqui, ó. 9.574 dividido por 7 teria 1.367 casos, tá? Uma probabilidade de 1.367 óbitos na atual situação, com base nos atuais números que se tem, ok? Então, muito diferente do que se divulga aí, números astronômicos que eu não sei o que eles estão calculando para que se chegue a isso, mas isso são números reais, tá ok? Números que pode pesquisar e tudo mais. Mas a ideia em si, cara, é tipo assim, é uma situação preocupante. Cada um tem que fazer a sua parte, mas como eu disse, incomoda as pessoas estarem utilizando argumentos que não têm um menor fundamento para gerar pânico nas pessoas, tá ok? Faça a sua parte, colabore, siga o que seriam as recomendações. Mas vamos lá, tá? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?